três juízes. Existem aqui fortes chances desta solicitação vir a ser mesmo aprovada? Bem, a Corte funciona assim, ela tem fases, não é? E a cada fase o processo faz um salto de qualidade, sobretudo na averiguação da acusação, não é? A primeira fase foi a fase preliminar, não é? Porque havia desconfianças de que eventualmente estava em curso o cometimento de genocídio. A segunda fase é a fase do procurador, que investiga, não é, as suspeitas levantadas em relação a este assunto. E, neste caso, o procurador decidiu que existem provas bastantes que indicam, que confirmam que o primeiro-ministro de Israel, o seu ministro da Defesa e outras autoridades, assim como as lideranças do Hamas, terão perpetuado crimes que, com base no Estatuto de Roma, configuram como crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E a terceira fase agora é a fase em que ele apela à Câmara, chamada Câmara de Pré-Julgamento, para que esta Câmara possa depois decidir se, de facto, estes factos subsistem. Ou seja, até esta fase, até esta Corte decidir, esta Câmara decidir que as figuras envolvidas cometeram os crimes que o procurador elenca, nada poderá acontecer. Ou seja, esta é a fase determinante deste processo. Esta Câmara agora vai ouvir o procurador, os defensores dos arguidos, chamemos-lhe assim, e também os representantes legais das vítimas. Se convencerem, se as provas forem bastantes, então aí sim é que esta Câmara irá emitir o chamado mandado de captura. Nesta fase do processo, as pessoas implicadas são tidas como suspeitas e não como acusadas. Só depois desta Câmara emitir o mandado de captura, aí sim passam a ser tidas como sendo acusadas. Depois chegará a fase do julgamento e a fase dos apelos e a fase da emissão da sentença final, que deverá ser, digamos assim, atuada por todos os Estados signatários dos Estatutos de Roma. Agora, o que poderá acontecer, né? Se o procurador não cometeu qualquer, enfim, anomalia no julgamento ou na investigação que fez, os processos, os dados que acolam esta investigação vão subsistir e, de consequência, esta Câmara deverá mesmo adotar mandado de captura para que essas figuras se apresentem à Corte. Aliás, podem até apresentar-se à Corte voluntariamente, ou, em caso de não apresentação, se fazem viagem para um país signatário, esse país é obrigado a detê-los e a enviá-los para a Haia a fim de serem submetidos em julgamento. Isto poderá acontecer, não se sabe se irá acontecer ou não, não é? E aqui é bom olharmos para os principais, no caso concreto de Israel, para os principais aliados de Israel neste processo. Nos Estados Unidos, quase todos os principais líderes se opõem a esta decisão, o que não é novidade, porque basta ver que, quando do presidente Donald Trump, a investigação levada a cabo por uma procuradora sobre eventuais crimes cometidos no Afeganistão, essa procuradora foi submetida a sanções e quase que foi obrigada a desistir das investigações. Parece que as lideranças republicanas na Câmara dos Representantes terão a avaliar uma legislação qualquer que impeça ou que obstaculize a aplicação do eventual mandado de captura contra as figuras israelitas. Se isto acontecer, vai fragilizar naturalmente a legitimidade e a autoridade da Corte, vai inutilizar todo o esforço levado a cabo pela investigação e irá mostrar que esta Corte não é para todos, né? É como se fosse uma Corte de classes, é uma Corte para cidadãos de uma certa classe, categoria, e não para todos os líderes do mundo. Mas isso são hipóteses, pode ser que tudo isto possa se verificar, não é? Dependerá muito, ao fim e ao cabo, da decisão dessa Câmara de pré-julgamento, se irá ou não emitir o mandato. Mas se já se chegou até esta fase, é eventual, digamos assim, é provável que o mandato seja mesmo adotado, emitido, e aí depois irão se subir outras fases, porque até
o julgamento ser concluído, os acusados podem ser inocentados, né? Isto também é possível, daí que é prematuro já condenar a decisão. Aliás, até é paradoxal. A condenação da decisão do procurador é como se as pessoas que condenam reconhecessem que os atos foram mesmo cometidos, não é? Daí que o ideal é deixar que o processo circule, as pessoas condenadas, aliás, as pessoas arroladas no caso, possam ir à corte para serem ouvidas e, eventualmente, serem declaradas inocentes das acusações que pendem sobre elas. Fazer o contrário é também reconhecer, digamos assim, que as acusações, de facto, foram mesmo acusações que se baseiam em fatos. De forma, digamos assim, resumida, o processo vai continuar. É a primeira vez que a Corte parece estar a mudar de dinâmica de acusações dos líderes mundiais. Houve uma fase em que se acusavam os líderes do chamado terceiro mundo, que terceiro mundo não é, e agora parece acusarem os líderes do chamado primeiro mundo, que primeiro mundo também não é. Ou seja, é uma fase da história em que a Corte, também graças à própria coragem, né, do procurador, parece visar os líderes deste mundo que cometem atrocidades e que violam os estatutos de Roma. Ele, em reação às acusações de ter tomado uma decisão imprópria, ele diz que a lei é igual para todos. De facto, se a lei é igual para todos, então ela deve ser aplicada independentemente das pressões, das advocacias que houverem por detrás dele. É um momento importante e a ver vamos o que isso vai dar, se vai dar em alguma coisa ou se, enfim, vai resultar em nada. Mas também, além de Israel que nega este processo e a sua legitimidade, também os líderes do Hamas negam a sua legitimidade, não é? O que é curioso. De um lado, as autoridades dos Estados Unidos e outras autoridades protestam essa acusação, mas também, paradoxalmente, o mesmo fazem os líderes do Hamas, não é? E também, no âmbito do processo da negociação, é provável que esta acusação, quer uma parte, quer a outra, possa ser usada como escamotage para obrigar essas partes a uma saída negociada deste conflito. Poderá haver aí qualquer arranjo que faça com que, se as partes, imaginemos, chegarem a um acordo de cessar-fogo e um acordo de paz para a criação do Estado da Palestina, as acusações caiam. É provável que isto aconteça, não é? Daí que é prematuro agora dizermos que essas partes foram acusadas em definitivo, enquanto ainda a Câmara de julgamento não emitir mandato de captura efetivamente contra as figuras implicadas. Certo.